A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o pastor Herman Temel. Eu sou a Giovana, estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. É isso mesmo, vamos dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Você que recebeu este link, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, acesse aqui os cards e você vai ter a playlist completa. Mas antes de acessar os cards, antes de darmos continuidade neste vídeo, tem algo muito importante que você precisa fazer. Se inscrever no canal e compartilhar. É isso mesmo, nos ajude a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Amém? Então é isso aí, vamos para a leitura de hoje. Hoje nós iremos ler no primeiro livro das Crônicas, do capítulo 26 ao 29, e também o Salmo de número 27, que é um salmo de Salomão. Vamos para a leitura. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim, os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E Obed-edom, a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. E Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Essas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gesonita foi chefe dos pais Jeieli. E dos filhos de Jeieli, Zetã e Joel,
seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izarritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izarritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão, para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dotai, o Aioíta, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizadab, seu filho. O quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês, o maioral, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. Veja que, além das turmas sacerdotais, das turmas daqueles que cuidavam das coisas do Senhor, das turmas daqueles que cuidavam do tesouro, também nós vamos ter tudo dividido em turmas, dividindo assim a obra, o trabalho de cada um, não ficando pesado para ninguém. E até o exército de Davi, cada mês tinha um que ficava responsável ali com uma turma e com 24.000 homens debaixo do seu cuidado. Lógico que isso era a guarda comum do reino. Se houvesse uma guerra ou coisa semelhante, não é que só esses 24.000 iriam para a guerra. Iriam tantos homens quanto fossem necessários. Mas fazendo a guarda normal do reino, a cada mês eram 24.000 homens diferentes debaixo de um general,
diferente. Continue comigo. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Zaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra, e das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Isri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, porém Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Aglai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos esses eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. Veja que para tudo no reino de Davi existia alguém que estava à frente, líderes para cuidar e administrar. Veja então que era um reino muito bem administrado e muito bem cuidado. Então, Davi vai conseguir reinar aí por 40 anos inteiros, mesmo com guerras,
outras nações tentando tomar aquilo que ele tinha, o seu poder, ele vai conseguir perdurar até a sua morte, praticamente, pois antes de morrer, ele vai colocar Salomão como rei no seu lugar e depois vai dormir, né? Vai morrer. Então, ele fez um reino muito bem organizado para que assim perdurasse muito tempo. Nós podemos aprender com isso. A gente vai lendo aí nome em cima de nome e parece uma leitura até maçante, mas a gente pode aprender, principalmente aqui quem tem seu próprio negócio, é dono de uma empresa, como é importante levantar líderes, pessoas de confiança e responsáveis para dividir a carga e para ajudarem em todos os negócios. Vamos ler aqui o capítulo seguinte. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Veja aí a condição na promessa. Algumas promessas de Deus são incondicionais, mas muitas das promessas de Deus são condicionais. E aqui tem uma condição: eu estabelecerei o seu reino se ele permanecer nos meus estatutos. O próprio Jesus, quando faz a promessa do Espírito Santo, por exemplo, ali em João, capítulo de número 14, no versículo de número 16, né, que é um versículo muito conhecido, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. No versículo 15 ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. Ou seja, existe uma condição para o cumprimento daquela promessa. A grande maioria das promessas, a condição, até a salvação, a condição. A salvação é para aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Cumpra a sua parte e Deus cumprirá a sua promessa, pode ter certeza disso. Volte comigo à leitura. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Que palavra forte, hein? Um conselho e uma palavra forte de Davi. Busca ele com um coração sincero, inteiro, busca ele de verdade, porque ele esquadrinha o coração.
Não adianta buscar a Deus de mentira. Não adianta buscar a Deus da boca para fora. Tem que buscar a Deus de verdade. Ele conhece o coração do homem. Quando nós olhamos para alguém e dizemos, eu te amo, a pessoa que está ouvindo isso, ela não sabe se a palavra que sai da nossa boca é verdade ou não. Mas Deus sabe. Quando abrimos a nossa boca para dizer, te amo, Jesus, Jesus sabe se é verdade ou não. Por isso tem que ser de coração sincero. E como Davi falou, se o buscardes e permaneceres com ele, ele permanecerá contigo. Mas se você o deixar, ele te deixará. Continue comigo. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também a casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. Veja que Davi já vai dar a Salomão a risca, ou seja, a conta completa, não só do que ele desejava fazer, como uma planta de tudo que ele queria fazer, mas também vai dar todo o material necessário. Salomão vai ter que administrar aquela obra, pôr a obra para andar. Davi vai dar a ele tudo o que ele precisava. O que Salomão precisaria era buscar a Deus e dar continuidade, com esforço àquela obra, porque seriam anos de construção. Continue comigo. E o peso para os castiçais de ouro e suas cadeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e de suas cadeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas cadeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E o ouro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria, de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância.
e ainda na minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Veja então que Davi, depois de falar a Salomão diante de todo o povo, que ele já tinha preparado tudo. Ele vai falar ao povo dizendo: olha, tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Providenciei todo o ouro, prata, ferro, tudo. Inclusive do meu particular tesouro eu tirei. Mas eu faço agora uma pergunta. E dentre vocês, quem está disposto também a encher a sua mão e contribuir para esta obra? A pergunta hoje continua, povo de Deus. Nós, a cada dia, vemos homens e mulheres de Deus tirando do seu particular tesouro para fazer a obra do Senhor. Davi tirou para construir o templo de Deus. E nós hoje tiramos a cada dia para mantê-lo, para manter a obra adiante. E a pergunta continua: quem tem o coração disposto para pegar daquilo que é seu e voluntariamente contribuir com a obra? A pergunta fica para mim e para você hoje também. Você tem o coração disposto para ajudar a obra de Deus? Ou é levado por aquilo que muito é falado e que infelizmente acontece muito realmente? A má fama que muitos têm, e muitas vezes as pessoas ímpias e mundanas dizem que nada dá dinheiro ao pastor. Infelizmente tem muito pastor que mete a mão mesmo. Mas nós damos para a obra e cada um dará conta de suas atitudes diante do Senhor. Tenha um coração voluntário para a obra, para manter a obra de Deus funcionando, para manter a pregação do Evangelho. E é Deus quem vai te recompensar. E se o líder do ministério que você tem ajudado meter a mão, Deus o fará prestar conta disso. Mas a pergunta continua: quem está disposto a voluntariamente encher as mãos para contribuir para a obra? Continue a leitura comigo. Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com um coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Veja que coisa, né? Todo o povo contribuiu com alegria. E sabe o que eu acho tremendo? Eles estavam dando para a obra, para a construção de um templo. Deram na mão de um homem. Aí fala que o homem pegou isso nas suas mãos. Só que a Bíblia diz que eles com alegria deram ao Senhor. Deus não precisa do dinheiro. É a obra que precisa. Mas quando damos para a obra, estamos dando para o próprio Deus. Continue a leitura. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti,
e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e das tua mão tu damos. Que coisa linda, hein? Quem somos nós, Senhor, para ter conseguido tanto ouro, tanta prata, tanta riqueza para dar a ti? Se estamos dando para o Senhor, das tuas mãos estamos te dando, ou seja, o Senhor nos deu, nós estamos apenas devolvendo agora. Continue a leitura. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo. Encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus e seus pais, e inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. Veja aqui 2 detalhes importantes. Você vai lembrar que eu disse anteriormente que vai ter um filho de Davi que vai tentar também tomar o trono de Salomão. Por isso que nós lemos aqui que então Salomão se sentou segunda vez, que ele foi posto como rei segunda vez, e depois nós vamos ver que todos os filhos de Davi se submeteram a Salomão. Nesse intermeio dessa história que o escritor das crônicas está escrevendo, nós vamos ler algo muito importante no primeiro livro dos reis. Guarde isso na sua memória. Continue aqui comigo. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Amém, amados? A leitura aí hoje já está bem cumprida, não chegamos ainda a 40 minutos. Eu vou ler agora o Salmo 127, que é um salmo de Salomão, bem curtinho, apenas 5 versículos, para encerrarmos esse texto
depois dessa leitura aí maravilhosa da consagração do material para a construção do templo do Senhor e de uma forma resumida, falando sobre Salomão sendo posto como rei. Como falei, no primeiro livro dos reis, que nós vamos começar a ler, nós vamos ver mais detalhes a respeito desse início meio que conturbado que vai ter o reino de Salomão. Mas vamos aqui agora para o Salmo 127, Salmo de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém, amados? Esse salmo aí é pequeno, mas traz verdades poderosas. Não vou me aprofundar muito, um dia, quem sabe, eu faço um vídeo sobre isso. Primeiro, declaração fantástica. Se Deus não edificar, não adianta o trabalho. Se Deus não guardar, é vã o que os sentinelas podem fazer. Ficar trabalhando demasiadamente sem a bênção do Senhor também não traz grande resultado. Mas Salomão diz algo poderoso. Ele diz que os filhos são como flechas na aljava do valente, na sua mocidade. Pare e pense comigo. Se os filhos são as flechas, quando o valente pega a flecha, quem é que determina o alvo para a flecha? Não é o valente? Então, os pais têm essa responsabilidade de apontar para os filhos o alvo, o qual eles devem seguir. Não foi isso que Davi fez com Salomão? Apontou para Salomão qual era o alvo. Qual era o alvo? Guardar os mandamentos do Senhor, ter uma aliança com Deus. Deus era o alvo. Você pai, você mãe, aponte para os seus filhos o alvo verdadeiro que é Jesus, o Senhor, os mandamentos do Todo-Poderoso. E se cumprirá também o que está escrito nos Provérbios, que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar, para que quando forem grandes, não se desviem dele. Amém? Estamos encerrando o nosso vídeo de hoje, mas não esqueça de coisas importantes. Deixar sua joinha e compartilhar. Isso mesmo, nos ajude a crescer aqui nesse canal e levar a palavra de Deus ainda mais longe. Você também pode nos ajudar através dos links que tem aí na descrição, fazendo também a sua oferta para a obra do Senhor. Amém? Até amanhã. A paz do Senhor. Forte abraço e viva Jesus! Amém!